Ni hao, seus ex-deputados analistas de geopolítica, tudo bem com vocês? E bora aí para mais um vídeo do Mamãe Falei analisando a geopolítica mundial. E isso também pode acontecer aqui no Brasil. O quê? Olha só, no último final de semana, a Câmara Legislativa americana adicionou o banimento do TikTok num pacote de leis de segurança nacional. No vídeo de hoje eu vou te explicar como é esse projeto e como isso está impactando o mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, na União Europeia já está se discutindo isso e isso também vai chegar aqui no Brasil, inclusive com opiniões de Elon Musk. O Elon Musk também se manifestou sobre isso. Já deixa o like aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Eu sempre esqueci de pedir essas coisas. Vídeo, se inscreva no canal e se você puder se torne membro. Só um recado rápido. Eu já falei num vídeo atrás e deu certo, muita gente veio. Proibido. E olha só que estamos falando, tá? Eu vou mostrar uma thread aqui muito boa que eu achei no Twitter, cheio de vídeos, a gente vai reagir aqui para você entender direitinho essa história, tá? O primeiro é esse daqui, ó. O TikTok acaba de ser banido nos Estados Unidos e pode ser banido no Brasil, a thread. A Câmara dos Estados Unidos aprovou hoje uma lei de proibição de TikTok do país. O projeto de lei exigirá que a ByteDance, dono do TikTok, venda o TikTok em 9 meses para uma empresa americana. Caso contrário, o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos. O negócio é que o Mark Zuckerberg não consegue fazer um concorrente à altura do TikTok. Ninguém consegue. E aí os Estados Unidos, como bom líder do mundo livre, né, que o Rox tanto menciona, ou então aí o Mercado Livre da Renata Barreto, o que eles fazem? Forçam a empresa a vender. De forma permanente. Ele mostra um problema que é de todas as redes sociais. Agora, qual é a peculiaridade do TikTok? O TikTok é uma empresa chinesa. O TikTok é uma empresa chinesa, né? Você vai falar para os caras assim, ó, nós temos umas regras aqui. Como é que você atinge os caras se os caras são chineses e nem tem escritório nos Estados Unidos, né? Mas eles têm em Singapura, né? Fraquinha, mamãe falei. Por que os Estados Unidos quer banir o TikTok? Existem 3 motivos para isso. O principal deles é a coleta de dados privados dos usuários. Os Estados Unidos, Reino Unido, Índia e mais 59 países querem banir o TikTok. Na própria China, o TikTok é proibido. Dá uma olhada. Então, o TikTok já aprovou. Tem relatório, acho que da CIA ou do FBI, sei lá, uma dessas 2 agências, provando que não tem nenhuma transferência de dados de usuários do TikTok para a China. Não existe uma prova disso. E eu não estou nem aqui para defender o TikTok, porque, no caso, quem afirmou foi uma agência de segurança do governo dos Estados Unidos. Isso é um fato. E a China, o TikTok não é que ele é proibido na China. Todos esses aplicativos que tem fora, eles têm uma versão chinesa. Se tem na China, né? Como o Tinder, como o LinkedIn, como o Bumble, sei lá. Qualquer aplicativo, se o Instagram quiser vir para a China, vai ter que ter uma versão chinesa. A mesma coisa é o TikTok. Tem uma versão para a China e uma versão para fora da China. Isso daqui. Mais governos têm fechado o cerco ao TikTok. O Congresso dos Estados Unidos convocou o executivo-chefe da rede social para uma audiência tensa, enquanto o presidente Joe Biden ameaça vetar completamente o aplicativo chinês. Isso pouco tempo depois de o Reino Unido ter se somado à lista de países que restringe a instalação do TikTok em celulares de uso governamental. Eu sou Camila. Até aí, restringir em celular governamental tá mais que certo. Eles têm que se defender. Até porque, assim, eles que criaram essas paradas, nos Estados Unidos, União Europeia, eles que criaram toda essa coisa de espionagem em internet. Os Estados Unidos espiona todos os cidadãos dos Estados Unidos. Todos. Não tem nem, assim, uma brecha. Várias notas da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico em 3 pontos o que esses países enxergam como ameaça nessa rede social e o que respondem TikTok e o governo da China. O capítulo mais recente dessa disputa se desenrolou na Câmara dos Representantes americana. O CEO do TikTok, Shou Zi-Chew, foi duramente questionado por congressistas. Mr. Chew, you are here because the American people need the truth about the threat TikTok poses to our national and personal security. Sabe por que eles falam isso? Porque eles usam o Facebook, eles usam a Apple, eles usam Twitter, Instagram. Qualquer uma dessas redes, eles usam, o governo dos Estados Unidos usa para disseminar a propaganda deles. Então, eles têm medo de que a China faça o mesmo que eles fazem. A principal preocupação levantada é a proteção de dados. Bom, a coleta de dados dos usuários é uma prática comum a todas as redes sociais, desde o nosso nome, idade, telefone, endereço de e-mail até as nossas fotos, por exemplo. Mas críticos acusam o TikTok de coletar uma quantidade excessiva de dados, incluindo, supostamente, a localização dos usuários, qual aparelho eles usam e quais outros aplicativos estão instalados no seu celular. Isso não...
Qualquer aplicativo pega isso. O Uber pega a quantidade que tem de bateria, porque se a bateria estiver acabando, o Uber sobe o preço da corrida, porque sabe que a pessoa está no desespero e vai aceitar qualquer corrida. É um consenso. Alguns analistas acham que o TikTok não difere muito das demais redes sociais nesse quesito. É o que diz também o próprio TikTok. A empresa rejeita a acusação de que coleta mais dados que a concorrência e diz que os dados dos usuários estão protegidos. No caso dos Estados Unidos, a empresa afirma usar servidores localizados em território americano. E porque a suposta coleta excessiva de dados é motivo para alarme. Governos ocidentais dizem temer que informações de usuários acabem virando ferramenta de espionagem nas mãos do governo chinês. TikTok collects nearly every data point imaginable, from people's location to what they type and copy, who they talk to, biometric data and more. Facebook Even if you've never been on TikTok, your trackers are embedded in sites across the web. A mesma coisa que o Facebook faz há anos. O Facebook tem mais de 4 mil, que ela falou de data points ali, né? 4 mil data points de cada usuário. TikTok surveils us all. Eu acho que foi o Mark Zuckerberg, eu não lembro quem foi do Facebook que falou uma vez, que eles conseguem dizer se uma pessoa é homossexual, mesmo que a pessoa não saiba. And the Chinese Communist Party is able to use this as a tool to manipulate America as a whole. There are more than 150 million Americans who love our platform. Vamos lá. O que eu acho? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o TikTok, com certeza absoluta, serve a um propósito maior, tá? Do Partido Comunista Chinês. Eu tenho certeza Eu acho que com certeza, grandes argumentações do Mamãe Falei. absoluta. Agora, qual é o grande problema se todas as outras redes sociais, né, também... Eu duvido que as outras redes sociais também não vão atrás desses dados, etc. O problema são dois, como eu falei. Primeiro, ele pode ser utilizado pelo Partido Comunista Chinês, tanto para receber dados, quanto, e aí vem o segundo ponto, quanto a manipulação do pensamento daquelas pessoas sobre as quais ele tem influência. Isso aqui, cara, isso aqui para mim é o debate mais importante desse século. Ah, então tu tá tranquilo, porque ele falou ali, né? Os outros aplicativos também pegam todos esses dados. Mas ele aponta dois problemas. Um é o Partido Comunista e dois é que o Partido Comunista pode influenciar essas pessoas. Então ele tá tranquilo, para ele é ok que o Facebook, por exemplo, pega a mesma quantidade de dados e joga na mão do Partido Republicano. E o Partido Republicano vai manipular ele. A princípio, aparentemente, tá tudo certo, né? Tá? Como é que nós vamos regular? Porque vai ter que ter uma regulação do algoritmo. Vai ter que ter uma regulação? Dessas redes sociais. Não estou falando do TikTok, estou falando de todas. Vamos lembrar o seguinte, quando a televisão surgiu e se tornou, né, uma ferramenta de comunicação em massa, as campanhas políticas tornaram-se extremamente reguladas para a televisão. Você regula a propaganda política no segundo. No segundo, ó. Você tem um segundo a mais que o outro. Qual é a regulação que nós temos hoje para algoritmo de rede social? Qual é a garantia que você tem que uma plataforma estrangeira possa ou não beneficiar tal discurso, Você não tem garantia nenhuma. A verdade é que você hoje não tem garantia nenhuma. Tá? E uma outra coisa curiosa, tá? Pelo amor de Deus, alguém aí que esteja assistindo esse vídeo, por favor, recorta esse pedaço do Mamãe Falei defendendo a China ter um grande firewall para proteger o país. Porque o discurso dele agora literalmente explica o porquê esses aplicativos são proibidos na China. Por que os aplicativos da Meta, né, do Facebook, Twitter ou Google são proibidos na China. Justamente para evitar esse discurso aqui dentro da China. Uma nação estrangeira que já invadiu a China, que já pilhou, roubou, colonizou, e impedir que essa nação que atua hoje, né, e financia movimentos separatistas dentro da China, impedir que essa nação traga o discurso deles para cá. Muito obrigado pela didática, Mamãe Falei. Você sabe que na China, o TikTok ele é restrito. Você tem um número de horas para usar e você tem um conteúdo específico que você pode acessar. Uma criança de 11, 12 anos não pode, como aqui no Ocidente, pegar lá o celular e ficar vendo um monte de gente dançando. Não é isso. Eu não sei qual que é a restrição de idade do Douyin, que é o TikTok aqui da China. Eu sei que existe. É isso que ele está falando aí de restrição de horas. Tinha uma legislação, acho que o ano passado, o início desse ano, não, foi o ano passado já, faz tempo, hein? Que o governo colocou ali para o povo dar sugestões, etc. E não sei no que deu, que era para restringir o número de horas no celular. O moleque lá, a criancinha, quando ele pega o TikTok, ele tem conteúdos de matemática, conteúdos de história da China, né? Tanto que você chega para essas pessoas, teve até uma pesquisa... 2024, vocês repetindo essa asneira, cara. Que falou o seguinte, qual a profissão que os jovens chineses mais querem ter quando crescer? Astronauta. Os caras querem ser astronauta. Qual a profissão
que os jovens ocidentais querem ter, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. Influenciador digital. Qual país está no caminho certo, gente? Vamos lá. Como é bom o socialismo chinês, hein, mamãe falei. Mas só um ponto aqui, né? Ele tenta atrelar essa pesquisa aí das crianças querendo ser astronauta na China com o TikTok, que não tem relação. Não existe uma correlação, não tem nenhuma prova de que tem uma correlação entre o uso do Douyin e as crianças quererem ser astronautas. Na China existe uma valorização da ciência muito grande, como o próprio Miguel Nicoleles fala na entrevista dele lá no Ciência Sem Fim. Vamos lá, outro. O TikTok é a única rede social que consegue bater de frente com as empresas americanas. O TikTok tem mais de 180 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, cara, 180 milhões de usuários, né? Claro que tem pessoas que têm mais de uma conta, etc, etc. Mas, cara, isso aqui, bicho, é quase a população do Brasil inteira. Nós temos 220 milhões, né? É como se fosse, sei lá, 4 Canadás, né? É muita gente. Para o azar do TikTok, os Estados Unidos não é o único país que o acusa de espionagem. A União Europeia também o acusa. Olha lá. Até agora, quase 10 países ou blocos já implementaram algum tipo de restrição ao TikTok. De Canadá, União Europeia e Reino Unido, passando pelos próprios Estados Unidos. Na maioria dos casos, são vetos à instalação do TikTok em celulares de funcionários públicos, que potencialmente podem conter informações sensíveis de governos. A China já proibiu os funcionários públicos de usar Apple. Tá certo, né? Cada um se defende como pode, né? Ele tem defendido ir além. Ele ameaça banir o TikTok dos Estados Unidos ou então forçar que sua subsidiária americana seja vendida a um comprador doméstico. O TikTok responde às acusações dizendo que é plenamente independente do governo de Pequim e, entre aspas, não entregou dados de usuários ao governo chinês, nem faria se fosse solicitado. Pausa aqui. Você confia nisso? Eu não confio. A empresa é fora da China, cara. Eu tenho certeza absoluta que não é bem assim. Eu duvido que a China, cara, deixaria uma empresa chinesa ter esse tipo de poder, ter esse tamanho, essa magnitude, sem nenhuma interferência. Tem um problema, mamãe falei. Como ele não é um especialista em geopolítica, ele não consegue enxergar isso. Se a China faz isso, né, intervém dentro do TikTok para pedir dados, etc., eles abrem uma brecha, né, muito grande, que é o que os Estados Unidos faz o tempo todo. Um dos problemas que os Estados Unidos têm com a Huawei é que os celulares da Huawei não tinham backdoor para os Estados Unidos acessarem. Sempre tiveram problema com isso, não só os celulares, né, mas modem, roteador, etc. E por isso que foi banido nos Estados Unidos. Então, se a China faz um negócio desse, eles abrem um precedente para as outras empresas, e isso não vai pegar bem, sabe? Isso gera um problema muito grande para a China. Nos Estados Unidos, em particular, o TikTok se destaca por ser a única rede social de peso a não ter origem americana e sim chinesa, apesar de estar em franco crescimento no país e já acumular 150 milhões de usuários mensais. Até agora não existe nenhuma evidência concreta de que a China esteja usando empresas de tecnologia para espionagem, segundo disse a BBC Jake Moore, consultor em segurança cibernética. No entanto, ele agrega, há temores de que empresas como TikTok e a gigante de telecom Huawei tenham se tornado tão grandes que poderiam estar hackeando enormes quantidades de dados e prejudicando esforços de segurança nacional. Há temores. Não existe uma prova de nada. Eu não estou nem defendendo a China. Não existe prova. A gente vive num mundo onde existe um movimento sinofóbico do perigo amarelo há 200 anos, mais ou menos. Acho que talvez até mais, viu? Mais de 200 anos aí que tem essa história do perigo amarelo. Então, sabe, não é de hoje, né? Uma lei chinesa aprovada em 2017 aumentou esses temores ao estabelecer que todas as organizações e cidadãos chineses devem, entre aspas, apoiar, dar assistência e cooperar com os esforços de inteligência do país. O governo chinês nega veementemente que use empresas privadas para espionagem e chama de teatro político as imposições feitas a empresas chinesas nos países ocidentais. Nas palavras do Ministério de Relações Exteriores chinês, os Estados Unidos estão expandindo suas preocupações de segurança nacional para suprimir empresas estrangeiras. Por fim, a última grande preocupação é de que o TikTok... Pausa aqui. A China faz isso? Né? Não sei se você sabe, mas a China, para entrar em mercados internacionais, muitas vezes subsidia aqueles produtos através de dinheiro de imposto dos chineses. Você sabia disso? É sério, mamãe? Falei. O nome disso, para vocês, chama livre mercado, porque é o que os Estados Unidos e a Europa fazem há séculos. Isso. Cara, vou dar um exemplo aqui. Quero entrar no mercado de carro, sei lá, da União Europeia, da Inglaterra. Faz o seguinte, monta uma fábrica lá, ou importa o carro para lá, a gente subsidia aqui com dinheiro público para o carro ficar abaixo do mercado para a gente dominar o mercado. Então, acho que o nome disso é capitalismo, mamãe. Falei, bem-vindo. A China também faz isso, né? Vamos lá. Seja usado como arma de propaganda favorável ao governo chinês, por meio dos vídeos enviados ao feed de usuários. Em 2022, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse a congressistas americanos que o governo chinês poderia, entre aspas, controlar o algoritmo de recomendações, o que poderia ser usado para influenciar operações. Que é o que eles fazem, né? Esse é o medo, como eu falei, o medo deles é que a China faça o que eles já fazem. Mais uma vez, o TikTok... Eu duvido
que isso não seja feito. Eu duvido. Prova pra nós. Eu duvido que eles não usam o algoritmo para isso. O próprio Mark Zuckerberg, cara, que é um cara americano, que trabalha no Vale do Silício, ele já falou, eu já usei a minha rede social, o Facebook, para fazer experimentos sociais. Não, isso eles fazem o tempo todo, cara. Pelo amor de Deus, experimentos sociais eles fazem o tempo todo. O que o Mark Zuckerberg admitiu é que eles trabalham com o governo, com agências de segurança dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. Ele já fez isso, né? Tem até uma pesquisa, cara, o cara fez um trabalho muito bem feito, ele entrou no computador, montou um perfil e começou a se comportar como um supremacista, né? E aí o algoritmo começa ali a indicar coisa de supremacista o tempo todo, e o cara entra numa bolha, né? De gente, de supremacistas que ele nem sabia que tinha o tamanho que tinha. Aí você vai dizer, bom, se até o algoritmo automático espalha uma coisa que é tão claramente negativa assim, né? Silêncio. O Mamãe Falei tá descobrindo como funciona a internet em 2024. O que você acha que uma empresa de um país que só pode ter um partido, né, faz com esse monte de dados? Você vai dizer que não faz nada? Tem 9. E aí? Isso prova o quê? Mesmo que tivesse só um. Os Estados Unidos tem 2. Eu acho engraçado isso aí. Nossa, a China tem um partido só. Olha que absurdo. Os Estados Unidos tem 2. Ah, porque tem outros partidos. Mas é a mesma coisa, só 2 que mandam. E o Japão só um que manda. Cadê a indignação? Eu não confiaria. Aí, tem esse vídeo aqui do Peter Jordan, cara, dizendo o seguinte: o mundo pode literalmente mudar de rumo dependendo do desfecho que os Estados Unidos fará com o TikTok. Segundo Peter Jordan, os Estados Unidos estão se preparando para algo muito maior, já que a China tem dados de 170 milhões de usuários apenas nos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo do Peter aqui. Um abraço, Peter. Vamos lá. Preste atenção, é bom o que eu tô trazendo agora. O mundo está prestes a mudar. Então se prepare, a partir de agora, vocês vão ver um novo mundo dividido entre eixo ocidental e oriental. Os Estados Unidos estão prestes a aprovar um projeto de lei, galera, que dá margem para expulsar. Agora, né, como eu devo ter falado isso nesse react, agora a gente vai ver um mundo dividido entre o eixo ocidental e oriental. Porque nos últimos 200 e poucos anos, né, que esses países ocidentais invadiram o resto do mundo, incluindo a Ásia, não, aí não existia um eixo. Não só o TikTok, mas todas as empresas chinesas do país, dos Estados Unidos. As redes sociais viram uma prioridade de segurança nacional. O que significa isso? Significa que a era da paz acabou. Realmente, a gente está no momento de pré-guerra, está acontecendo isso agora. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se liga nesse vídeo, vou contar tudo o que está acontecendo agora. Nerds de negócios. Fala, Transpeter aqui. Bom, talvez vocês estão desse outro lado aí, né? Vocês não entendem o poder de uma rede social, né? De uma mídia social. Por isso vocês podem achar que, tipo, é só um aplicativozinho. Quem não sabe, na China, você tem um grande ministério chamado SASAC, que é basicamente um ministério que coordena todas as relações econômicas, tá? Na China, para você ter uma ideia, desde a parte da alimentação, então assim, quem é que vai plantar o que para quem comer? Isso é regulado. Até a parte assim, quem é que vai fazer carro para mandar por onde, com qual preço, de qual jeito? Para você ter uma ideia, na China, eles fizeram um esquema, né, de produção, onde você tem as empresas industriais gigantes, você tem as indústrias gigantescas e os pequenininhos que prestam serviço para essas indústrias. Você não tem média empresa lá, você não tem classe média na China. Primeiro de tudo, né, o que ele está tentando explicar é a economia planificada da China, né, que o governo analisa as necessidades e vai meio que ditando de acordo com o plano deles as necessidades. Agora que não tem classe média na China, é uma piada, né, mamãe? Eu falei, pô, mano, tá de sacanagem, né? Não existe isso. Mentira. Você tem ali, você não tem o médio, você tem o gigante, você tem o pequenininho. Todo mundo absolutamente regulado pelo governo. Lá só se faz o que o governo deixa. Ah, que mentirada, cara. Nossa senhora, mano. Não é assim que funciona. Eu trabalhava numa empresa antes, né? Hoje eu trabalho numa empresa grande, mas antes, o primeiro emprego que eu consegui na China, eu trabalhava numa empresa pequena. Eles produziam peças para montagem de sistema de balança para gado na Nova Zelândia. Não tinha intervenção nenhuma do governo, sabe? Zero, nada. Porque isso era só entre a empresa aqui, a fábrica e o cliente na Nova Zelândia. Zero. Eu trabalhava para uma empresa, depois, né, porque veio a Covid, eu perdi, a fábrica fechou e tal, eu fui trabalhar numa outra empresa que fazia piso de PVC. De novo, zero interferência do governo. Essa empresa já era bem maior, só naquela fábrica tinha 5 mil pessoas. Zero interferência do governo, sabe? Zero. Então, o Mamãe Falei, ele leu, não sei se ele leu todo, né, o livro do Elias, ele acha que já é especialista em China. Tá?
Aí tem um tweet aqui, ó. Com essa nova lei, os Estados Unidos poderão expulsar todas as empresas da China que estão nos Estados Unidos. E se isso acontecer, a China vai provavelmente responder na mesma proporção. Os primeiros movimentos de uma guerra fria política começou e vai ficar cada vez pior. Começaram, né? Na verdade, os primeiros movimentos começaram. Olha esse outro vídeo aqui do Peter Jordan também. No conselho para alguém do Partido Comunista da China. Basicamente, o governo chinês está lá dentro já. Ele está dentro da ByteDance, que é a empresa dona do TikTok. Não é à toa que na Casa Branca ninguém pode ter TikTok instalado no celular. Não é à toa que o Trump combinou com o Bolsonaro. Quem quiser ver lá o meu react. Todos usam TikTok, olha aí. E eu diria que tem duas coisas nisso aí. Primeiro, que não faz muito sentido. Vamos lá. Olha, o que eu acho é o seguinte. Nos Estados Unidos, diferente daqui, eles têm muito orgulho da própria história. E tanto que eles ficam disputando, né? Não, os Founding Fathers, né? Os pais fundadores, são mais parecidos com os democratas. Não, são mais parecidos com os republicanos, né? Eles eram parecidos com monarquistas, porque eles não acreditavam em democracia plena. Inclusive, não existia limite de mandatos para presidente naquela época, porque eles queriam que, se eu não me engano, era o George Washington fosse o novo rei dos Estados Unidos. Né? É muito comum você ver nos Estados Unidos os filmes, quando a gente vai ver, né? As crianças ali encenando o Abraham Lincoln acabando com a escravidão, os pais fundadores, etc. É propaganda, né? É filme. Os caras cultuam a própria história. Aqui não. Aqui a gente basicamente tem vergonha de ser o que a gente é. Né? A gente tem vergonha. Não. Nós somos frutos de europeus safades que vieram aqui roubar a gente. Né? Isso lá causa a humanidade. Né? Sim. A gente é fruto de colonizador safado que foi para o Brasil roubar. Isso é fato, né? Isso não é nem aberto à discussão. Né? Isso é um fato. Tanto da esquerda quanto da direita, de proteger o próprio país. Não, influência externa, então peraí. As nossas brigas a gente pode se matar aqui dentro de casa, mas da porta para fora não tem para ninguém. Né? Falta isso aqui no Brasil. Na China, muitas coisas já são proibidas há muito tempo. Entre elas são Google, redes sociais tipo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e até cinema lá é extremamente rígido. Apenas filmes nacionais podem passar lá. Dificilmente o governo chinês permite filmes americanos. A China tem uma cota de 34 filmes estrangeiros por ano. Um dos motivos é para incentivar a indústria chinesa, que é gigantesca, é a segunda maior indústria de cinema do mundo, e a outra é para limitar a propaganda, porque Hollywood é usado como propaganda do governo dos Estados Unidos desde sempre. Então, tem que pensar nisso, até porque, de novo, a China foi invadida pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela Itália, pela França, até pela Índia, porque a Inglaterra trouxe, né, os soldados da Índia para invadir a China, e Japão, sabe? Então a China tem que pensar nisso, né? A mamãe disse ali a respeito dos Estados Unidos pensarem muito na história. A China também pensa. E a China lembra que 126 anos atrás, eles estavam sendo invadidos por esses países. Pois é. O resto do Brasil é o agro, o Brasil é o maior exportador de animais do mundo, ou se os Estados Unidos e a China começarem a banir as empresas umas das outras, uma grande possibilidade. Olha, porque se a minha mãe tiver 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Ah, não, mano. Porque que o Brasil terá que escolher um lado. Eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente, tá? Eu não acho que chega a esse ponto. Seria horroroso, diz ele. Vamos lá. A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. Ele só existe fora da China. Existe um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à restrição de liberdade de expressão na China. Também conhecido como legislação chinesa, né? Então, assim, eu já falei isso em outros vídeos, né? Esqueci o nome dele. Putz. Esse cara aqui, esse alemão, ele é um analista de geopolítica muito... Oliver Stone. O Oliver ele é um analista de geopolítica muito melhor que o Rock, mas muito melhor. Mas, de qualquer forma, ele continua sendo um ocidental branco, porque ele é alemão. Então, ele defende uma ideologia deles. A Alemanha, colonizadora, invadiu vários países. A Alemanha também invadiu a China, né? Tomou Qingdao, parte ali de Shandong. Então, ele defende isso. Então, quando ele fala de que o Douyin se adequa às restrições de liberdade de expressão da China, essas palavras são muito bem escolhidas, porque ele poderia muito bem dizer que se adequa à legislação chinesa, assim como o TikTok tem que se adequar à legislação europeia e à legislação dos Estados Unidos e à legislação brasileira, que são 3 legislações diferentes. Mas ele não vai falar, não, porque o TikTok tem que se adequar às restrições de liberdade de expressão da União Europeia. Ele não vai ver ele falar isso, vai? Como eu falei, lá você tem
tempo para usar o aplicativo e o conteúdo é absolutamente regulado, tá? Então, e não tem outro nome, TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede pode coletar informações que nem o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. É mentira, né? Como a gente já sabe há muitos anos, muito obrigado, Edward Snowden, isso é mentira. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas agem de maneira responsável em relação a esses dados. Que eu duvido Mas, que haja. basicamente, eu não estou defendendo essa decisão. Eu acho inevitável no sentido histórico, vai acontecer de qualquer jeito, mas não acho particularmente inteligente agora. É mais uma questão também eleitoral, porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China. É o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos. Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China. E quem não é anti-China é comunista. Eles enfiaram esse pacote, né, para atingir o TikTok nessa lei de segurança nacional, juntamente com o pacote de ajuda militar a Israel e a Ucrânia. Né? Eles fizeram isso para facilitar a aprovação. Certo? É uma jogada legislativa. Entendeu? Polarização total. É igual esse lance de Israel. Você não concorda com Lula, então você é sionista, pô, entendeu? Assim, então, assim, não tem como ser contra... Ou seja, é muito custoso politicamente antes da eleição dizer, não, gente, não faz sentido tirar esse aplicativo. Mas então, basicamente, os Estados Unidos dizem, olha, é perigoso a gente ter uma rede social que, teoricamente, pode ser obrigada pelo governo comunista a passar informações, né, no meio do nosso país, que o TikTok vai estar super consolidado, vai crescer muito. Simplesmente é uma droga que vicia muito mais do que o Facebook, essas coisas. E nenhuma empresa hoje consegue desafiar mesmo o TikTok no mercado americano. Então, basicamente, é uma consideração geopolítica acima de tudo. E eu postei um vídeo hoje mais cedo no Instagram falando sobre isso, e aí todo mundo comentou, mas não tem liberdade de expressão nos Estados Unidos. E o Elon Musk, né, é contra o banimento. Olha aqui, ó. Elon Musk, dono do X. Claro, porque a lei, ela não é só pro TikTok. A lei, ela abre uma brecha gigantesca. Que qualquer aplicativo pode ser derrubado. Se opõe à proibição do TikTok nos Estados Unidos. É claro que ele vai ser contra. Ele vai ser contra porque se essa moda pega, é diretamente... Né, o negócio dele é diretamente afetado, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Se essa moda de você começar a restringir rede social do país vizinho pega, um abraço para você, cara. Como eu falei, essa talvez seja a maior discussão do início desse século, cara. Realmente essas coisas são muito mais complicadas. É isso aí, tá bom, né? Chega de mamãe e falei, chega, nossa senhora.